Boa noite, queridos. Estamos aqui hoje mais uma vez, nosso momento de devocional, de comunhão com Deus. E hoje eu quero meditar com os irmãos num texto lá do livro de Gênesis que nos traz um conselho importante para as nossas vidas, um conselho que, se nós aprendermos a seguir, nós seremos bem mais felizes, nós teremos mais paz na nossa caminhada. Gênesis, no capítulo 21, nós vamos ler os versículos de 8 a 10. E o título da nossa devocional hoje é Evite Crises Desnecessárias. Gênesis 21, de 8 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Amém? Irmãos, esse episódio em que Sara então diz para Abraão que ele deve mandar Agar e Ismael embora, é um episódio que nos faz pensar sobre as situações que nós vivemos, as crises que nós vivemos e que muitas vezes são causadas pelo nosso próprio comportamento. Nós sabemos que a Agar se deitou com Isaque a pedido de Sara, né? Sara estava cansada de esperar a promessa de Deus, porque já havia 11 anos que Deus então tinha prometido que ela e Abraão teriam filhos, né? E ela então, movida pela impaciência, ela resolveu então fazer com que a sua serva Agar se deitasse com Abraão e tivesse então um filho. E foi isso que aconteceu. Mas de repente, né, depois que Ismael nasceu, Sara ficou grávida. A promessa do Senhor, que era dar a Abraão um filho do seu próprio sangue, que seria Isaque, se cumpriu. E a partir daquele momento, então, Sara passou a sofrer com a consequência de um erro que ela mesma tinha cometido. Ela mesma tinha interferido na vontade e nos planos de Deus. E ela então passa a ter aversão a Ismael e a Agar, até o dia em que ela então resolve pedir a Abraão que mande Agar e o seu filho embora. Sara humilhou Agar, Agar foge então para o deserto, mas o anjo do Senhor fala para que ela volte então, e ela volta. E aí depois então, quando já Isaac está maior, Sara faz esse pedido definitivo a Abraão. E quando Isaac foi então desmamado, é o que a palavra de Deus nos diz aqui, Abraão deu uma festa, ele celebrou aquele acontecimento que era comum. Mas nessa festa então acontece uma briga entre crianças, né, entre Ismael e Isaac, e Sara então toma as dores de Isaac, cheia de violência, exige que Abraão mande Agar embora. E a motivação? Sara não queria que Ismael fosse herdeiro, né, da riqueza de Abraão junto com Isaque. E Abraão então fica contristado, mas Deus o consola e diz que ia transformar aquela tragédia numa bênção. Mas aí nós podemos pensar em algumas coisas importantes. Primeiro, que às vezes as crises que nós criamos com o nosso próprio comportamento, às vezes com a nossa incredulidade, elas podem surgir nos momentos mais alegres, né? Essa crise aqui se instalou na casa de Abraão num dia de festa. E ela apareceu sem nenhum aviso prévio. De repente, aquela celebração azedou e aquela festa então acabou em tristeza. Não é diferente nas nossas vidas, irmãos. Muitas vezes as crises chegam na nossa vida, nossa família, de repente, nos dias mais alegres, até mesmo nos dias de celebração. Às vezes nós nos envolvemos tanto com as coisas, né, do mundo, com as comemorações, com as celebrações do mundo, e às vezes nós deixamos de entender o que Deus está nos dizendo e criamos uma crise num dia que devia ser um dia de festa. Nós às vezes nos comportamos de uma maneira
que não agrada ao coração do Senhor. Às vezes o nosso coração se volta para as celebrações, para as festas, para as coisas do mundo, e nos momentos em que nós deveríamos estar agradecendo a Deus, nós estamos criando crises, nós estamos vendo problemas, nós estamos brigando com os outros, nós estamos implicando, estamos criando uma situação para que alguma coisa então aconteça de errado. Nós devemos nos policiar, irmãos, quando nós estamos em dias alegres, em dias de festa. Às vezes o diabo usa essas oportunidades para criar uma crise na nossa vida. Em segundo lugar, a gente vê que as crises, elas podem surgir das coisas mais tolas e mais comuns. Há alguma coisa mais comum do que duas crianças brigarem, como aconteceu aqui? Não existe, né? Elas brigam, daqui a meia hora elas estão sorrindo de novo. Mas quando os pais, então, se envolvem nessas brigas de criança, isso pode se transformar num grande problema. Sara ficou, então, com raiva de Ismael e ela ficou revoltada e ela, então, total falta de tato de lidar com a situação transformou um pequeno problema num grande problema. Uma briga de criança, então, se transformou numa situação insustentável. E às vezes nós fazemos isso, né? Às vezes nas coisas mais tolas e mais comuns da nossa vida nós não temos sabedoria e nós então transformamos um problema pequeno numa enorme crise na nossa vida. Às vezes uma coisa que poderíamos resolver com oração, às vezes uma coisa que poderíamos não dizer, nós dizemos, às vezes uma coisa que nós não deveríamos fazer naquele momento, nós fazemos e transformamos então um pequeno problema numa grande tragédia. É por isso que quando nós nos sentirmos atingidos por algum problema pequeno, por alguma situação menor, nós devemos orar ao Senhor, pedir a sabedoria do Espírito Santo para que aquilo não se transforme numa crise desnecessária na nossa vida. Em terceiro lugar, a gente vê que as crises podem azedar o coração das pessoas mais piedosas. Sara, ela era uma mulher de Deus, ela era casada com um homem de Deus, né? Tanto que a eles foi prometido a bênção, né? De terem uma herança, de terem uma família. Deus sempre abençoou Abraão e Sara. E Abraão, inclusive, era chamado amigo de Deus. Então, era um casal modelo, mas um dia, uma pequena briga de criança vai tornar Sara, então, naquele momento, numa mulher cáustica, egoísta, avarenta, amarga, né? Ela olhou para Agar apenas como uma coisa, como um objeto, como uma peça descartável e disse para o marido dela: olha, mande essa mulher embora. Eu não quero nem saber o que vai acontecer com ela e com o seu filho. E às vezes nós também, por causa de coisas pequenas, azedamos, nós ficamos irritados, nós nos enchemos de raiva, de ódio, de mágoa e começamos a agir impensadamente. Às vezes na nossa casa, uma pequena palavra que um dos nossos familiares nos diz azeda o nosso coração, às vezes na nossa família, às vezes na igreja, e nós não começamos a agir sem pensar. Foi isso que Sara fez aqui. E nós devemos ter cuidado, irmãos. É por isso que precisamos viver sempre sob a direção do Espírito Santo, para que não sejamos, então, interpelados pelo inimigo e caiamos nessas armadilhas, né, de transformar pequenos problemas em grandes situações. Porque a nossa obrigação é agir com sabedoria, com a sabedoria dada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Em quarto lugar, a gente vê que as crises também podem ter motivações muito mesquinhas. E a motivação de Sara aqui, pelo menos a justificativa que ela usou para com Abraão, era o dinheiro, era a herança. Ela não queria que Ismael herdasse a herança junto com Isaac. E às vezes nós brigamos pelas coisas do mundo, pelas coisas materiais. Às vezes criamos inimizades e crises por causa de dinheiro, às vezes por causa de uma coisa que o outro tem e você não tem, às vezes por causa de uma coisa que você quer e o outro não quer.
E nós devemos poupar, irmãos, os nossos relacionamentos desse tipo de crise. Devemos poupar o nosso casamento desse tipo de discussão. Devemos poupar as nossas amizades desse tipo de discussão, porque isso é mesquinho. A palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e esperar que Ele nos acrescente as outras coisas. Então nós devemos deixar de brigar, de nos embaraçar, de sofrer pelas coisas do mundo. Isso, quando nós fazemos isso, quando nós olhamos para a vida com os olhos do Senhor, nós então vamos ver que muitas das crises que nós criamos, elas são desnecessárias. E em último lugar, a gente vê que as crises podem levar gente comprometida com Deus a prejudicar os outros. A Sara era a matriarca daquela família, Agar era apenas uma escrava. E ela então valeu-se da sua posição de matriarca para expulsar Agar. Ela usou a sua influência para prevalecer sobre Agar. Ela usou o seu poder, a sua autoridade para oprimir as suas servas. Sara estava fazendo uma semeadura e ela não alcançava que a colheita seria feita pelas suas gerações futuras. A colheita foi amarga, porque dali nasceu uma guerra entre dois povos. Ismael se tornou pai de um povo que durante séculos foi então o maior inimigo do povo de Israel. E isso porque Sara transformou um problema de criança, que uma consequência de um erro que ela cometeu, e ela criou então uma inimizade por gerações entre judeus e árabes. E ela usou o seu poder para esmagar então o fraco, para tripudiar sobre aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. A Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos esmagar a cana quebrada, nós não devemos nos valer da nossa autoridade, do nosso poder, da nossa influência para prejudicar as pessoas, principalmente quando elas não têm mais nenhum recurso. E às vezes nós fazemos isso, né? Às vezes nós temos mágoa em relação a alguém e quando nós vemos aquela pessoa sofrendo, nós contribuímos para aumentar o sofrimento dela. Ou às vezes na nossa família, na nossa casa, nós estamos magoados, ofendidos com alguma atitude de alguém e aí nós aumentamos aquela situação, nós falamos coisas que não devemos, nós emburramos, nós deixamos de falar, deixamos de conversar, deixamos de resolver. E a Bíblia nos diz que nós não devemos apagar a torcida que fumega, aquele pavio que já está ali fraquinho, aquela pessoa que já está ali sofrendo, aquela situação que já está ali consumindo tudo que há, e nós vamos lá e incentivamos essa situação. Nós não devemos retribuir o mal com o mal, mas nós devemos vencer o mal através do bem. A Bíblia diz que se aquelas pessoas que nos ofendem tiverem fome, nós devemos então dar-lhes de comer. Se tiverem sede, nós devemos dar-lhes de beber. A vida já é repleta de crises naturais, de problemas que nós não controlamos, e nós então não precisamos inventar crises desnecessárias para afligir a nossa alma, a alma das pessoas que estão ao nosso redor. Antes de agir precipitadamente, irmãos, nós devemos então consultar a Deus para ouvir o que Ele tem a dizer e obedecê-lo. Se todas as vezes que nós nos sentirmos empurrados ou esmagados por alguma situação, encurralados por algum problema, nós orarmos ao Senhor, ouvirmos a sua voz e seguirmos o seu conselho, obedecermos, nós vamos evitar muitas crises desnecessárias. Pense sobre isso, não crie crises desnecessárias para a sua vida, obedeça sempre a palavra de Deus, haja com sabedoria, peça ao Espírito Santo que te dirija todos os dias. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para que Ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua graça. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus fiel. E apesar, ó Deus, de toda a nossa falência humana, de todas as falhas que nós cometemos, o Senhor continua nos ajudando, nos sustentando e cuidando de nós. Senhor, nós queremos nessa noite te pedir perdão
pelas crises desnecessárias que nós criamos na nossa vida. Perdão, ó Deus, pelas palavras tolas que nós dissemos. Ó Deus, perdão pelas vezes em que nós devíamos ficar calados e não ficamos. Perdão pelas vezes que nós devíamos agir com sabedoria e com prudência e não agimos. Senhor, nos perdoa pela nossa precipitação. Nos perdoa porque muitas vezes nos valemos da nossa condição para fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Nós pecamos. Ó Deus, nós desobedecemos. Ó Deus, nós nos esquecemos da Tua palavra, dos Teus ensinamentos. E, ó Deus, com isso nós entristecemos o Espírito Santo que está em nós. Nós ofendemos ao Senhor Jesus, ó Deus, e nós então decepcionamos ao Senhor que nos ama tanto e que nos deu tão grande salvação. Nos perdoa, ó Deus. Nos perdoa por isso, nos perdoa por aquilo que temos feito contra o Senhor e nos ajuda. Senhor, nos dá sabedoria vinda do céu, nos dá graça, nos olha para nós com misericórdia. Ó Deus, constrói em nós homens e mulheres, segundo o Teu coração, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Ó Deus, que possamos aprender, ó Deus, a usar aquilo que nós temos, aquilo que o Senhor nos deu para ajudar e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Que o nosso lar seja um lugar de bênção. Ó Deus, que a nossa família seja um lugar de alento e crescimento. Ó Deus, que o nosso trabalho seja um lugar bem-sucedido. Que aonde quer que nós estejamos, que possamos ser abençoados pelo Senhor. Que a nossa igreja seja um lugar de paz, seja um lugar de bênção. Ó Deus, modifica os nossos corações e transforma as nossas vidas. Senhor, nessa noite eu quero te pedir por cada um que nesse momento está entregando diante do Senhor a sua vida, a sua família. Abençoa aquelas famílias, ó Deus, que têm passado por momentos de dificuldade nos seus relacionamentos. Ó Deus, conserta cada casamento. Ó Deus, dá sabedoria para os pais na educação dos seus filhos. Abençoa aqueles pais e mães que estão clamando pelos seus familiares, pelos seus filhos não crentes, pelos seus irmãos. Ó Deus, tem misericórdia, ó Deus, das famílias que precisam de salvação. Da família da irmã Maria de Fátima, da família do irmão Tim, da família da irmã Helenita. Senhor, também te peço por aquelas famílias que têm enfrentado a enfermidade. Muitos o Covid, outros têm enfrentado outras enfermidades. E nós te clamamos por essas famílias nesse instante, pelo irmão Feliciano, pela Regina, pela minha avó, pelo Rosiron. Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia dessas famílias. Ó Deus, estende a tua mão curadora e saradora sobre essas famílias. Abençoa, Senhor, as famílias que têm enfrentado problemas, ó Deus, de emprego, de sustento. Ó Deus, abre portas para essas famílias, nós te clamamos. Ó Deus, aquelas famílias que enfrentam lutas diárias, tantas, ó Deus, que muitas vezes nem tem como enumerar. Que o Senhor tenha misericórdia da família da irmã Áurea, da irmã Wélcia, da família da irmã Marli, da família da irmã Roseli. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Jesus, da família da irmã Iracene, da família da irmã Kellen, da família, ó Deus, da irmã Lívia, da irmã Cleide, do irmão Eduardo, da família do irmão Rodrigo, da família do pastor. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia da família da irmã Maria da Penha, da família da irmã Conceição. Ó Deus, eu coloco cada família nas tuas mãos. Age com o teu poder nesse instante. Ó Deus, eu te peço também, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão enlutados. Ó Deus, traz consolo e conforto do teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós nesse tempo de tanta angústia e de tanta dificuldade. Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós, ó Deus, rendemos louvores ao teu nome, porque somos gratos ao Senhor pela salvação que temos em Cristo Jesus. Ó Deus, toca em nós. Ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que saibamos, ó Deus, adorar o Senhor pelo que o Senhor é, porque o Senhor é santo, é perfeito, é maravilhoso em todo o tempo. Nós te exaltamos e te glorificamos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe você e a sua família. Amanhã é quarta-feira, o nosso culto às 19h30 no YouTube e no Facebook. Participe conosco. Quinta, sexta e sábado nós estamos de volta com as nossas devocionais às 20 horas. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Estou sempre satisfeito, querendo sempre mais, mas algo está mudando desde que te encontrei. Sou como ovelha que longe estava lá, mas sempre me encontras, meu bom pastor, meu bom pastor, faze-me perfeito, vê meu coração, toma-o como teu. Em meu coração eu começo guerras, mato as defesas, correndo de ti. Agora quero dar a ti tudo que sou. Dá-me teu Espírito, meu bom pastor, meu bom pastor, faze-me perfeito, vê meu coração, toma-o como teu. Meu bom pastor, faze-me perfeito, vê meu coração, toma-o como teu. Deus, irei seguir-te, tu podes me guiar.